Boa noite a todos os nossos amigos teleinternautas que nos acompanham pela página do Jornal Giro da Baixada. Eu sou o Léo de Moraes, Leonardo, aqui hoje com um convidado especial na nossa live, Papo Reto. Hoje com o convidado Dr. Leonardo, infectologista, juntamente com o professor Fernando Manes. Estaríamos aqui conosco também hoje o Dr. Caio Borelli, mas acabou de me passar um WhatsApp que está em trânsito, mas possivelmente entre na nossa live daqui mais alguns instantes, que está saindo de uma cidade vizinha, está indo para a casa dele. Estamos transmitindo pela nossa página, acredito que muitos de vocês já estão em casa, ou alguns estão acompanhando aí pelo WhatsApp, estão acompanhando pelo celular, outros pelo tablet. Estamos em home office, né? Com certeza, e seria muito importante que você que vai nos acompanhar, curta a nossa página, compartilhe com o maior número de pessoas, você vai ter a liberdade hoje de fazer as perguntas ao Dr. Leonardo, e com certeza a nossa live vai ser muito bacana. Curta a nossa live, compartilhe. A live não vai ser uma live muito estendida, vai ser uma live bem rápida, bem compacta, dentro de 40, 50 minutos, para não ficar muito cansativo. Eu sei que hoje também foi um dia de trabalho muito puxado para algumas pessoas, inclusive para o doutor Leonardo, para o professor Marcelo que está aqui, mas nós gostaríamos de estar trazendo essa live através de uma utilidade pública a todos vocês que nos acompanham aqui pela página do Jornal Giro da Baixada. Bom, sem mais delongas, gostaria de trazer nosso amigo, parceiro, irmão, grande parceiraço aí, professor Fernando Manes, para estar aqui também se apresentando e também trazer à nossa tela o nosso convidado hoje, assim fazendo a apresentação do currículo do nosso candidato. Bom, vamos trazer o professor Fernando para a tela. Boa noite, professor Fernando. É um prazer imenso ter conosco, uma oportunidade ímpar. Estamos aqui nessa live, fico muito feliz de tê-lo conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Olha, Léo, eu que agradeço por mais essa oportunidade. Só comentando brevemente, a live passada foi muito interessante, teve uma audiência muito grande, onde nós fizemos uma análise, é certo, superficial, mas fizemos uma análise do pleito eleitoral da última campanha que se realizou em novembro, uma análise geral sobre as eleições no Brasil e no nosso município, e hoje nós teremos a oportunidade também de trazer esse tema tão debatido, tão discutido, tão polêmico, que é a questão do coronavírus, uma questão de saúde pública, sobretudo, e o advento da vacina, que nós estamos aí, digamos assim, nas vésperas de ter uma vacina realmente no Brasil, disponível para a população, como nós temos visto em outros países, a vacinação já começando. E temos a oportunidade de estar hoje nessa live com o Dr. Leonardo Weissmann, que é um especialista, uma autoridade na área de infectologia, que vai nos trazer informações muito importantes para o nosso público, para aqueles que nos assistem aqui nesta live ao vivo e que terão a oportunidade também de assistir essa live ao longo dos dias que ela permanecerá. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, professor. É muito importante que o público que está participando, que vai participar, fiquem à vontade de estar fazendo a pergunta vai estar subindo para a tela, né? E nós vamos estar, na medida possível, passando para que todos estejam vendo aqui, né? Interagindo também com o nosso convidado, o Dr. Leonardo. Mas, Fernando, gostaria que você, por gentileza, fizesse a apresentação para que a gente pudesse estar convidando para a tela o Dr. Leonardo, que possa estar conosco hoje à noite. Bem, o Dr. Leonardo Weissmann, o currículo dele é extenso, ele é um homem da ciência, ele é um homem da medicina, ele é um pesquisador e, como eu disse, é uma referência importante na infectologia, não só aqui na nossa região, como no estado de São Paulo e no Brasil, participante de diversos congressos técnicos nessa área. Ele é mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela USP, né? Médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, do estado de São Paulo, e assessor também da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia. Esse é um brevíssimo currículo de uma carreira profissional extensa do Dr. Leonardo Weissmann.
Muito bem, muito obrigado, Fernando. Vamos trazer para a tela. Doutor, seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. É um prazer imenso tê-lo conosco. Xará, Leonardo também. Sim. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Fel, boa noite, Fernando. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Tá? E estou à disposição de vocês para as perguntas aí. Vamos conversar um pouquinho a respeito do tema Covid. Vamos lá. Muito obrigado, doutor Leonardo. Doutor Leonardo também é presidente da Comissão Polio Plus, do Distrito 4.420. Confirma, doutor? Exatamente, também rotariano, então, responsável pela comissão da polio no distrito. Muito bem, bacana, isso é muito importante. Mas, Fernando, já gostaria de deixar você à vontade também, se quiser fazer a primeira pergunta para o doutor Leonardo, a palavra está com você, Fernando. Sim, parece chover no molhado, mas falar sobre o Covid-19, falar sobre o coronavírus, novo coronavírus e a sua vacina, ou melhor, esse leque de oportunidades de vacina que está surgindo, parece que é chover no molhado, mas não é, né? Porque é um tema importantíssimo, nós estamos vivendo uma situação atípica. Eu, como historiador, vou lembrar aqui o que tem se falado muito da gripe espanhola, que na verdade não era espanhola na sua origem, mas enfim, e passados aí praticamente 100 anos, nós temos essa surpresa que é uma pandemia, né? Uma pandemia. E eu gostaria de deixar a primeira pergunta ao doutor Leonardo sobre a questão da vacina. Tem sido debatido muito nos últimos dias com o início da vacinação em alguns países, como no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em outros países, essa vacinação está prestes a começar. O que é importante em uma vacina, né? Nós temos aí a Anvisa e esse tema muito politizado no Brasil, e só não querendo me alongar muito na pergunta, a minha opinião particular, subjetiva, é que questão de saúde deve ser tratado pela ciência e pela medicina, né? Pelas ciências biológicas, pelos médicos, pelos cientistas, pelos infectologistas, né, na área de drogas e medicação, pelos profissionais dessa área de bioquímica e os farmacêuticos de modo geral. Mas, para esclarecer para aqueles que nos assistem neste momento e para aqueles que nos assistirão em breve, qual é a importância de se ter uma vacina e qual é a importância de se tomar uma vacina? Ela tem que passar credibilidade, a questão da segurança com este tipo de imunizante, a questão da eficácia. Eu gostaria que o doutor Leonardo falasse sobre isso. Bom, Fernando, vamos lá. Uma coisa que você colocou bastante importante aí, do meu ponto de vista, é que realmente o que trata de assunto científico deveria realmente ser pautado pela ciência e não pela política, tá? E, infelizmente, o que está acontecendo muito no nosso país é a política atrapalhando a ciência, tá? Assim, não tem outra palavra para falar que não seja atrapalhando, tá? Por quê? Por conta dessa questão política, tá? A gente acaba vendo faltar lideranças e a população está, de uma certa forma, perdida. Cada um faz o que bem entende, e hoje o quadro que nós temos da pandemia no Brasil é esse número de casos subindo dia após dia, tá? Um aumento sustentado já há algumas semanas, e com tendência a piorar, que nós tenhamos um início de ano um dos mais tristes da história do país, tá? Mas nós podemos conversar um pouquinho melhor sobre isso ao longo dessa live, a respeito dessa questão do crescimento de casos. Mas em relação à vacina, a gente precisa tomar cuidado. O que a gente tem que observar, tá? Tem sido falado muito, porque a vacina está na fase 1, 2, 3, tal. Então, assim, uma vacina, tá? Quando ela tudo dentro de uma vacina, ela começa dentro de um laboratório, tá? Onde ela é testada, a forma, é testada uma série de coisas, tá? Não é logo de cara, dá para os seres humanos e pronto, vamos ver o que acontece. Não. São feitos testes in vitro, tá? Ou seja,
testes em laboratório para ver se o resultado é alcançado dentro do laboratório. Quando se alcança o resultado em laboratório, que é o chamado resultado in vitro, aí se testa em animais. Tá? São feitos testes em animais para ver se é alcançado também aquele resultado. Passou dessa fase, aí começa a ser feitos testes, inicialmente com um número menor de pessoas, já vendo segurança da vacina, vendo se é uma vacina que realmente ela tem uma capacidade de resposta imune, ou seja, produzir anticorpos. Tá? Quando viu que os resultados foram resultados satisfatórios nesse momento, daí que a gente passa para a chamada fase 3, que é a fase final. O que é essa fase 3? São feitos estudos com um número grande de pessoas, tá? Sejam homens, mulheres de diferentes idades, diferentes localidades, e a partir disso, o que se avalia? Segurança, mais uma vez, ou seja, quando a gente fala em segurança, a gente fala o quê? Avaliar os possíveis efeitos adversos. A gente sabe que, como qualquer medicamento, a vacina ela também pode ter efeito colateral, tá? Efeitos colaterais mais leves e efeitos mais graves, e avaliar a eficácia. Ou seja, essa vacina, ela realmente está protegendo, tá? Esses anticorpos produzidos são anticorpos realmente protetores? Tudo isso precisa ser bastante avaliado, não é uma questão simples, simplesmente pensei na vacina, vou liberar. Não é uma coisa que dá para ser feita de um dia para o outro. As pessoas reclamam, está demorando. Antigamente, o processo todo poderia demorar 5, 10 anos. Hoje, com a tecnologia, a gente conseguiu reduzir esse tempo. Mas, para que uma vacina ela seja aprovada pela vigilância sanitária de qualquer país, inclusive o Brasil, é necessário que a vacina ela seja realmente eficaz e segura. A população ela realmente seja protegida e não corra riscos com uma vacina sendo aprovada. Eu gostaria de colocar uma observação. Nos últimos anos, a taxa de vacinação da população tem caído, né? Isso, os dados têm mostrado isso, né? Que a taxa de vacinação tem caído e tem surgido um certo ceticismo com relação às vacinas. O Brasil é um país que disponibiliza um leque grande de vacinas à população pelo Sistema Único de Saúde, SUS. As vacinas, não faltam vacinas no país, né? Mas a população tem deixado de acreditar ou tem tomado uma atitude de não levar até os seus filhos para se vacinarem por uma série de questões ideológicas, digamos assim. Isso é um risco grande, porque as doenças erradicadas até então podem ressurgir no país, né? E essa questão da vacinação tem se enfraquecido ao longo dos anos no país, e a vacina para o Covid-19, o imunizante ao coronavírus, tem sido desacreditado por algumas autoridades, digamos assim, no país, né? E isso eu acho um risco, isso muito perigoso, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Isso que você está colocando, Fernando, é muito importante. Nós temos no Brasil um Programa Nacional de Imunizações que é referência mundial, tá? Não é uma coisa do governo do presidente XYZ, não. A história do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é referência, é considerado um dos melhores do mundo, tá? E, assim, é um dos países que mais disponibiliza vacina gratuitamente à sua população. Isso através do Sistema Único de Saúde, tá? O que tem acontecido muito nos últimos anos, o que a gente vê infelizmente, falta informação concreta à população, tá? Falta informação de verdade sobre o que são as vacinas, a segurança delas, a importância. E o que acontece? Hoje em dia, as pessoas acreditam muito no que acontece nas redes sociais, no que corre no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, o que a vizinha diz. Ou seja, as pessoas
tem acreditado muito mais em fake news do que em informações científicas e concretas. E aliado a isso vem também a questão política, mais uma vez atrapalhando, tá? Infelizmente, não estou aqui para dizer, para defender, não sou de partido nenhum, não estou aqui para defender lado nenhum, mas a gente não pode ter um presidente da República, no momento que a gente está falando tanto em vacinas, falar o seguinte: eu não vou tomar vacina nenhuma. Isso faz o que com a população? Desencoraja as pessoas a tomarem. Faz com que as pessoas elas tenham mais dúvidas, gere insegurança. Isso é exatamente o que a gente não pode. Tá? Como você disse, a cobertura vacinal no país, ou seja, a quantidade de pessoas tomando vacinas pelo Programa Nacional de Imunizações nos últimos anos, vem caindo. No último ano, para vocês terem uma ideia, em 2019, são dados disponíveis no site do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações. Em 2019, nenhuma das vacinas disponibilizadas alcançou a cobertura vacinal mínima desejada. Já em 2019. Em 2020, com a pandemia, essa situação está pior ainda. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, o sarampo. Nós tínhamos eliminado o sarampo do Brasil. Tá? Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença. Desculpa, em 2018, o Brasil recebeu o certificado de eliminação do sarampo. Só que voltaram a aparecer novos casos, o Brasil perdeu esse certificado. E por que isso aconteceu? Não é por conta dos venezuelanos que entraram através de Roraima, não é por conta de navio que atracou no Porto de Santos e alguns tripulantes tinham sarampo. Não, poderia. Realmente, tivemos a situação dos venezuelanos, os tripulantes, só que se a população tivesse vacinada, nada disso teria acontecido. Nós não teríamos a volta do sarampo do país e com toda a força. Tá? O mesmo pode acontecer com a paralisia infantil. Nós não temos casos de paralisia infantil aqui no Brasil. O último caso registrado foi em 1989, ou seja, há mais de 30 anos. Tá? Só que, com a queda na cobertura vacinal, que nós estamos tendo desde 2016, nós corremos seríssimos riscos. Tá? Imagina se chega um caso aqui no país, digo para vocês, vai ser uma catástrofe. Tá? Porque a partir de isso aí, imagina, uma pessoa transmite o vírus para outras, e essas outras vão transmitindo, e com isso a curva de casos vai crescer de uma forma violenta e vai ser uma coisa que não vai ter volta. E assim, só emendando uma terceira pergunta para dar oportunidade ao Léo também e aos nossos internautas. A Anvisa, a nossa agência reguladora, que analisa os medicamentos, enfim, que analisa as vacinas e os imunizantes, logicamente ela não vai autorizar, não vai aprovar algo que seja prejudicial à população. O corpo da Anvisa é muito técnico, apesar de algumas ingerências políticas, influências políticas, mas o corpo da Anvisa é muito técnico, né? E o rigor é grande. A Anvisa é um órgão reconhecido internacionalmente pelo seu rigor e por sua excelência técnica. Até alguns medicamentos que são aprovados nos Estados Unidos ainda não são aprovados no Brasil, né? Mas, enfim, não que isso seja algo positivo, porque a agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos também é muito rigorosa, né? E é muito técnica, muito profissional. Talvez seja algo moroso da nossa agência reguladora no Brasil. Mas eu acredito que a Anvisa não vá liberar para a população algo que seja prejudicial. Mesmo que essa vacina ainda está sendo elaborada em tempo recorde, né, como você mesmo disse, as vacinas levam anos, né, algumas doenças ainda nem vacinas possuem, doenças antigas, né, mas essa vacina em tempo recorde está sendo
elaborada e produzida no Brasil, ainda terminando no Brasil a fase 3 de algumas dessas vacinas que estão em estudo aqui, né? Os países que estão vacinando com uma autorização, digamos assim, provisória, emergencial, porque esses estudos ainda não estão 100% completos, né? Mas se aprovou por um período emergencial, se foi aprovado para o uso emergencial em alguns países, é porque ela tem um nível de segurança e eficácia grande. É isso? Eu estou certo no meu raciocínio? Não, está certíssimo. A Anvisa é um órgão realmente, ele é ligado ao Ministério da Saúde, só que ele é um órgão técnico, tá? E normalmente assim, não sofre, teoricamente, não é um órgão que sofra interferências políticas em suas decisões, tá? Então, qualquer uma das vacinas ou medicamentos, para ser aprovado, ele tem segurança. Realmente não vai ser uma coisa que vai prejudicar a população. Você está certíssimo. E por que alguns países colocam como emergencial ou como aprovado definitivo? O emergencial foi exatamente o que você falou. Por quê? Nós já temos, porque existem dados preliminares comprovando segurança. Se não é seguro, não tem como é uma irresponsabilidade da vigilância sanitária de qualquer país liberar qualquer produto que não seja seguro. Tá? Então, podem ter certeza. Como eu falei, como qualquer vacina aprovada no país, tá, pela Anvisa para o uso, ela é segura. A população não será prejudicada com seu uso. Tá? Podem acontecer efeitos adversos? Podem. Tá? Isso, como eu disse, qualquer medicamento pode. Só que, por exemplo, você tem uma vacina injetável, o que pode acontecer? Pode ter dor no local da aplicação, tá? Como qualquer injeção, pode ficar quente no lugar, pode acontecer, por reação do próprio sistema imunológico do organismo, acontecer de ter febre baixa nos primeiros dias, pode acontecer. Ou seja, reações bastante leves, tá? Existe a possibilidade de eventos, às vezes, mais graves, pode acontecer. Não vou dizer que não tem. Existe, só que esses efeitos mais graves são efeitos muito raros e eventos já previstos que possam acontecer, tá? E se fossem coisas, anormalidades que acontecessem de uma forma contínua, corriqueira, certamente não seriam produtos liberados para o uso. Dito, Fernando. Deixa eu aproveitar. Eu achei legal porque esclareceu todas as perguntas que eu ia fazer. Me desarmou aqui. Doutor, você me desarmou. Gostei, muito bom. O pessoal está perguntando, eu vou aproveitar aqui. Eu vou fazer 2 perguntas da Ana Lúcia, que está aqui nos acompanhando, e já vou colocar na tela, né? E assim, se eu, por gentileza, se der para poder responder, está aqui, está na tela. Ana Lúcia que nos acompanha, Ana Lúcia Teixeira. Doutor Leonardo, o que o senhor acha, realmente devemos esperar a vacina do Butantan? Vou dar em seguida a segunda pergunta dela, e depois tem mais outras perguntas. É verdade que as pessoas que tomarem a vacina podem contrair o Covid? Essa é a Ana Lúcia. Ana Lúcia. Então, vamos lá, Ana Lúcia. Em relação à primeira pergunta que você fez, se nós devemos esperar a vacina do Butantan, na verdade, nós devemos esperar a primeira vacina disponível, tá? Porque assim, a gente tem uma gama grande de vacinas sendo estudadas, tá? Pode ser que a vacina do Butantan, a Coronavac, seja a primeira aprovada, pode ser, tá? Pode ser que primeiro a vacina da Pfizer, pode ser, mas assim, não há necessidade de esperar especificamente essa do Butantan, tá? O que a gente tem que esperar é a primeira vacina a ser aprovada. Tá? Como eu disse para vocês, qualquer uma delas, no momento que for aprovada, certamente vai ser baseada em estudos técnicos, estudos científicos, não em achismos. Tá? Então, em relação à primeira pergunta, é isso. E aí, em relação, que as pessoas, você perguntou, se tomar vacina, você adquirir a Covid. Não vai adquirir a Covid. O que vai acontecer é o seguinte, essa é uma dúvida que às vezes as pessoas elas têm, com muitas
com outras doenças também. Se tomar vacina vai ficar doente por ela, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês o que acontece na gripe, tá? Anualmente. Nós temos a vacinação anual contra o vírus influenza, que é o vírus da gripe. Aí, assim, todo ano a gente escuta o pessoal falando assim, não vou tomar vacina porque a vacina ela vai me deixar gripado. Não. A vacina da gripe, ela é feita com o quê? Com vírus inativado, com vírus morto. E esses vírus inativados, eles não têm a capacidade de produzir doença. O que acontece não é porque a pessoa ela tomou a vacina naquele momento que ela já está protegida. Não, qualquer vacina, ela pode demorar pelo menos de 1 a 2 semanas para criar anticorpos. Não é um processo imediato. E aí o que pode acontecer? Nesse período de 1 a 2 semanas, a pessoa tem um contato com o vírus e ainda não está protegido, ou então acontecer de, naquele momento que a pessoa tomou a vacina, já ter tido contato anterior e está desenvolvendo a doença, tá? Então, a mesma coisa a gente tem que pensar com o vírus da Covid, tá? Que é o SARS-CoV-2, tá? Tem estudos feitos com vírus inativado, tá? Como eu disse para vocês, esse vírus inativado, ele não tem a capacidade de produzir a doença. Nós temos estudos, por exemplo, até já vou esclarecer uma outra coisa que talvez seja alguma dúvida de alguns das pessoas que estão nos acompanhando, que é a vacina feita com RNA mensageiro. O que quer dizer isso? Tá? Esse RNA mensageiro, ele não vai alterar o material genético do nosso organismo, não vai alterar o DNA, que é outra fake news que tem sido espalhada, uma notícia falsa dizendo que a vacina vai alterar. Não. O que esse RNA mensageiro, ele vai fazer o seguinte, ele vai levar uma mensagem para o sistema de defesa do organismo humano, tá? Fazendo com que no momento que esse organismo, tá? Com que essa pessoa, ela tenha contato com o vírus, o sistema imunológico ele já está pronto para quê? Para produzir os anticorpos e combater esse vírus que acabou de entrar. Então, não é a vacina que vai causar, não é que a vacina vai causar doença. Não, a vacina ela vai produzir, o que se espera dela é que ela produza anticorpos e combata esse vírus. Uma questão que eu gostaria de colocar também é sobre a polêmica da origem das vacinas. Né? A vacina chinesa, a vacina inglesa, a vacina portuguesa, a vacina neozelandesa, enfim. Existe uma polêmica enorme sobre a origem das vacinas. Se nós pegarmos o nosso leque de medicamentos disponíveis no Brasil hoje, nós podemos verificar que muitos dos itens, vamos dizer assim, na minha linguagem leiga nessa área, muitos dos ingredientes que existem para compor esses medicamentos vieram da China, vieram da Índia, que é um país exportador de produtos, insumos de química fina e de várias partes do mundo, né? Nós temos nas nossas residências hoje medicamentos e outros produtos que vieram de várias partes do mundo. E tem se criado um preconceito enorme quanto à Coronavac, que o Instituto Butantan, com muita competência, acredito eu, está desenvolvendo e trabalhando em cima dessa vacina. Existe um preconceito enorme por causa da origem da vacina, né? Que é de um laboratório chinês. Eu gostaria que o doutor Leonardo falasse um pouco sobre isso. A ciência, ela é internacional. Não existe essa de a ciência da China, a ciência da Índia, a ciência do Paquistão, a ciência da Rússia, a ciência... Não. Ciência, ela é internacional. Nós temos cientistas, pessoas capacitadas em vários locais do mundo, tá? Então, o que acontece? Você, por exemplo, para você liberar uma vacina, vamos voltar só um pouquinho no que a gente falou anteriormente, tá? Para a Anvisa liberar qualquer vacina, qualquer medicamento, é baseado em quê? Em estudos científicos, em artigos publicados em revistas internacionais por cientistas de todos os cantos do mundo. Tá? Então, dizer, não vou tomar essa vacina porque essa vacina é da China. Tá? Isso, o nome que se dá para isso é preconceito.
tá? Porque se é uma vacina que foi comprovada que tem eficácia, não tem porquê. É a mesma coisa que virar e falar assim, não vou tomar a vacina do Butantan porque ela foi produzida no Brasil. Não. O Instituto Butantan, tá? Assim, eu acho que é até legal, não estou aqui para defender ninguém, não estou defendendo o estado de São Paulo, nada, mas assim, a maior parte das vacinas que são distribuídas hoje no nosso país são produzidas pelo Instituto Butantan, tá? É um instituto de alta confiabilidade e renome internacional. Tá? Então, dizer, não vou tomar porque veio daqui, dali, acolá, é puro preconceito, tá? Porque tudo isso, para as vacinas ou qualquer medicamento para ser utilizado, ele é colocado em revistas internacionais de forma que a ciência ela aprova isso. Tá? Isso é uma definição técnica independente, tá? Da onde venha, tá? Temos que acreditar que temos cientistas e pessoas muito boas e instituições muito boas em várias partes do mundo. Positivo respondido aí, Fernando. Vou aproveitar aqui também, doutor, se me permite, vou colocar aqui também do Fabrício, que fez, e assim vai intercalando junto com o Fernando. Deixa a minha pergunta para o final. Vamos lá, Fabrício, que nos acompanha também. Com todas essas corridas, as vacinas, houve algum atropelamento na etapa do teste, doutor? Pergunta do Fabrício Silva. Não, Fabrício, eu não acredito que tenha atropelamento na fase de testes, tá? Porque foi tudo seguido. O que acabou acontecendo? Existe a possibilidade de você acompanhar a fase, fazer todas as fases de uma forma separada. Primeiro, 1, 2, 3, depois, tá, separado. 1, 2 e 3. Mas não, em algumas situações foi feita a fase 2 e a 3 juntas, ou a 1 e a 2 juntas. Mas isso não dá para dizer que seja atropelamento. Isso é previsto pela literatura mundial, tá? E, assim, para você avançar de fase e passar para as etapas seguintes, com certeza os resultados eles têm que ter sido resultados favoráveis em todas as fases, tá? O que nós tivemos um ganho muito grande aqui, tá? Foi na questão tecnológica. Hoje é muito diferente do que acontece, por exemplo, há 40 anos. Vamos pegar o exemplo do HIV, tá? Nós não temos uma vacina para o HIV até hoje, tá? Só que não foi por falta de estudos? Não. Mas por quê? Os estudos, eles eram muito... Assim, nós não tínhamos a tecnologia lá atrás, tá? E os tempos eram muito mais demorados. Além disso, o HIV é um vírus que sofre muito mais mutações que realmente alteram a capacidade, no caso aí, da gente ter vacinas. Mas, assim, já que eu estou dando o exemplo, eu acredito que nós podemos ter a cura do HIV também em alguns anos. Mas, respondendo a tua pergunta, eu não acredito em atropelo, não. Aí, Fabrício, doutor Leonardo respondendo. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois passo novamente para o Fernando, que é do Sérgio Fang. Vamos colocar na tela aqui. O Sérgio pergunta: o antibiótico depois das vacinas, perdão, é que estão fazendo com que tenhamos mais expectativa de vida ou estou enganado? Então vamos lá, Sérgio. Em relação às vacinas, sim, porque a vacina ela dá proteção. Tá? Isso, embora as pessoas elas possam negar, tá? Por que elas negam hoje? Porque se hoje nós não temos determinadas doenças aqui no país, nós não tenhamos determinadas situações que eram vividas com muito mais frequência no país, no mundo, anos atrás, é resultado da vacinação, tá? Então, assim, muita gente hoje deixa de vacinar porque não vou levar meu filho para tomar vacina porque não tem mais a doença. Não tem a doença porque foi feita a vacina lá atrás. No mesmo jeito que os antibióticos. Na verdade, os antibióticos, assim, lógico, o antibiótico ele vem vindo com uma forma, assim, com a modernidade, as tecnologias, elas vêm também ao longo do tempo. Só que o antibiótico, assim, eu coloco uma pequena
ressalvo aí, assim, um parênteses nisso que você colocou, porque às vezes as pessoas usam os antibióticos de forma indiscriminada, sem critério. Por exemplo, tô com dor de garganta. Eu vou lá na farmácia, vou comprar uma amoxicilina, ou eu vou pedir uma receita para o vizinho, já vou tomar antibiótico. Com uso sem critério de antibiótico, você tem o risco de resistência bacteriana, resistência dos micro-organismos, tá? Então, esse é um perigo muito grande. Mas, graças à melhora na tecnologia de vacinas, de medicamentos de forma geral, podemos dizer que sim, que isso também ajuda no aumento da expectativa de vida. Eu queria mudar o foco agora. Nós falamos bastante sobre a vacina. Eu queria mudar o foco agora para a questão do tempo. Nós já estamos aí com 10 meses, praticamente, atingidos pela pandemia de Covid-19 no Brasil, desde o final de fevereiro, início de março, e as pessoas estão realmente cansadas, né? As pessoas estão cansadas, a economia foi muito prejudicada, mas isso não significa que a população tenha que deixar de tomar os cuidados necessários, né? O uso de máscara, a higienização das mãos com álcool em gel, com água e sabão, o distanciamento social e, para certos grupos mais vulneráveis, até o isolamento social. Aqui em Praia Grande, nós somos uma cidade litorânea, aqui no litoral do estado de São Paulo. Recebemos, na alta temporada de verão, 1,5 milhão de pessoas nesse período de Natal e Ano Novo, e o risco de aglomeração é muito grande, né? A cidade triplica a sua população, e nós temos visto, não só aqui, mas em muitos lugares no Brasil e no mundo, pessoas que, digamos assim, não têm o bom senso ou a responsabilidade de fazer o uso desse tipo de proteção, da máscara, do álcool gel, da água e do sabão para higienizar, o distanciamento social, entre tantos outros itens necessários. Eu gostaria de ouvir do senhor, doutor Leonardo, qual é a importância de se continuar mantendo esses cuidados, né, preventivos, né, porque muitas pessoas estão dizendo, a pandemia já está no final, a vacina já está chegando, então eu não preciso utilizar mais máscara, eu não preciso mais tomar esses cuidados como vinha tomando anteriormente. Queria saber a opinião do senhor sobre essa questão. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, nós não estamos no final da pandemia. Essa é a primeira resposta que, assim, que eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando entendam, tá? Por mais que tenha pessoas que neguem isso, tá? Infelizmente, nós temos políticos e muita gente, muitos seguidores, com a cultura do negacionismo, tá? Afirmo para vocês, sem medo de errar, nós não estamos no fim da pandemia, tá? As pessoas estão cansadas da pandemia, tá? Inclusive nós, tá? Profissionais da saúde, estamos cansados da pandemia também, só que as pessoas estão cansadas, mas o vírus não. Tá? Então, o que acontece quando a população se descuida? É o momento que o vírus aproveita para agir. Tá? Então, esse que é o grande ponto. E mesmo a gente entende que a economia ela precisa funcionar, as pessoas precisam ganhar dinheiro. Tudo isso é perfeitamente compreensível. Tá? Em nenhum momento, nenhum médico ou qualquer pessoa chegou na televisão, na internet e falou assim, não é, o mundo tem que parar. Tá? O que acontece? Em alguns momentos, foi necessário falar, tem que dar uma parada por um determinado tempo. Por quê? O vírus está circulando cada vez mais com força. Tá? E aí o que aconteceu? As pessoas perderam o medo, especialmente os jovens. Tá? Então o que vem acontecendo? O que nós vimos ao longo desses meses, quase 10 meses de pandemia? Não me esqueça que o primeiro caso foi no dia 25 de fevereiro desse ano, tá? Que por acaso era terça-feira de carnaval e meu aniversário.
eu não me esqueço, que era o WhatsApp, assim, o WhatsApp que não parava em grupos de colegas, todo mundo naquelas assim, aguardando ansiosamente quando que seria o anúncio oficial do primeiro caso no Brasil, tá? E que acabou acontecendo no dia 26, na quarta-feira de cinzas. Tá? Então, não me esqueço disso. Então, por isso que eu falo que vai completar agora 10 meses. O que nós vimos ao longo desses 10 meses? No primeiro momento, as pessoas tiveram o quê? Um medo do novo. É um vírus novo, uma doença nova. Então, assim, quando se falava em quarentena, havia algum respeito. Só que começou aquela coisa, a pressão. Não, tem que começar a abrir, tem que começar a flexibilizar, nós temos que trabalhar, nós vamos fazer tal. Só que essa flexibilização muitas vezes aconteceu com critérios pouco definidos em alguns lugares, às vezes é de uma forma para agradar algumas pessoas, essa impressão que passa, tá? Assim, sem desrespeitar os nossos secretários, as nossas autoridades, tá? Mas em algumas vezes os critérios não foram tão claros, tá? De como aconteceu essa flexibilização. Só que, da forma como a coisa foi acontecendo, as autoridades flexibilizavam. E a população achava, se estão flexibilizando é porque a situação está mais tranquila, nós estamos ficando livres do vírus. E é exatamente o contrário que está acontecendo. Tá? Hoje, o que nós estamos vendo? As pessoas aglomeradas nas ruas para fazer compras de Natal, e além de aglomeradas nas ruas fazer as compras, as pessoas sem máscaras. Gente, cadê a proteção? Basta ver Praia, Santos, Praia Grande, as pessoas aglomeradas como se não houvesse mais pandemia, tá? Então, o que vai acontecer? A gente sabe que o vírus hoje, o que a gente já tem de certeza sobre a transmissão do SARS-CoV-2? Ele é transmitido através de gotículas eliminadas pela fala, pela tosse, pelo espirro, até pela respiração, a gente tem eliminação de pequenas gotículas. E essas gotículas eliminam o vírus. Outra forma de transmissão é através de uma forma indireta por superfícies. A pessoa toca em superfícies que estejam contaminadas, depois toca no rosto, seja no olho, no nariz ou na boca, seja nas mucosas, e acabam se infectando. Tá? Então, por isso que a gente fala. Por que a gente fala do distanciamento físico? Tá? Esses termos que você usou, Fernando, de distanciamento social e isolamento social, não são termos mais tão bem aceitos, e já falo para você o porquê. Então a gente fala do distanciamento de uma pessoa ficar pelo menos 1 metro, 1,5 metros uma da outra, por quê? Por conta dessas gotículas que são eliminadas. O uso de máscaras, porque nós sabemos que existem pessoas infectadas, pessoas com vírus e que não sabem, são pessoas que estão completamente sem sintomas, são chamados assintomáticos. Se a pessoa está usando a máscara, ela está protegendo ali. Então, desde que ela seja usada corretamente, cobrindo o nariz e a boca, tá? E sem deixar vãos nas bochechas, tá? Se todo mundo estiver usando máscara, todo mundo está se protegendo, tá? Então, assim, quando a gente vê as pessoas se aglomerando e sem máscaras, falta o quê? Consciência coletiva, tá? Eu não falo nem no individual, eu falo no coletivo, tá? E por que se fala, por exemplo, isolamento social e distanciamento social? São termos que a Organização Mundial da Saúde tem abolido. Por quê? Isolamento é o termo que a gente acaba utilizando quando nós temos pessoas com a doença, com sintomas e transmitindo. Aí sim essas pessoas vão ficar em isolamento. Tá? Agora, por que se fala, é melhor usar o termo distanciamento físico do que distanciamento social? Antigamente, realmente você tinha distanciamento social porque você não tinha telefone, você não tinha internet, você não tinha redes sociais. Hoje, por exemplo, o que acontece? Nós estamos distantes. Eu, você, Léo, todo mundo, nós estamos distantes. Só que, graças à internet e às mídias sociais, às redes sociais, nós podemos estar aqui conversando.
Então, por isso que se fala, fisicamente, a gente pede, assim, a gente orienta as pessoas realmente a ficarem longe umas das outras. Mas esse distanciamento, ele é só físico. Socialmente, nós podemos estar aqui conversando, tá? Então, chegando agora, as festas de Natal e Ano Novo. O que a gente fala? Não é o ideal, não é. A gente sabe que as pessoas querem abraçar, beijar. Esse é o perfil do brasileiro, tá? Que é um povo que gosta dessa proximidade. Mas não é hora para isso. Então, por que não fazer reuniões virtuais? As pessoas se encontrarem, entendeu? Através de reuniões pelo Skype, por Zoom ou qualquer outra rede social, outra mídia. Tá? O momento é para isso. Não, infelizmente, não é hora da gente ficar se aglomerando. Tá? Enquanto as pessoas continuarem insistindo em se aglomerar, ficar em ambientes fechados, sem ventilação, como a gente observa em muitos bares, muitos restaurantes, muitas lojas também, agora, vamos considerar essa época agora de Natal. Enquanto isso estiver acontecendo, o número de casos vai continuar subindo. A vacina, assim, ela está chegando, mas não sabemos quando que ela vai chegar. E mesmo no começo da vacina, enquanto as primeiras pessoas estiverem sendo vacinadas, as pessoas deverão continuar usando máscaras, usando distanciamento físico, higienizando frequentemente as mãos, continuando em ambientes arejados. Por quê? Porque a vacina, ela só vai realmente, assim, ela vai proteger, pode proteger a si própria. Só que nós temos que pensar também que a proteção, no caso da vacina, a proteção ela tem que ser coletiva. Aí que a gente tem aquela chamada imunidade de rebanho, imunidade coletiva. Quando um grande número de pessoas se vacinam, daí sim que nós vamos ter a proteção de todos. Então, para a gente conseguir pensar em abandonar o hábito da máscara, do distanciamento, só quando a gente garantir que tenha realmente essa imunidade coletiva. Mas, por enquanto, é necessário, é fundamental que o hábito da máscara e do distanciamento continue existindo. Eu queria, não pode faltar nesse nosso bate-papo, um tema que é interessante, que eu vi nos últimos dias na Folha de São Paulo, no Estadão e no Globo também, sobre tratamento preventivo para a Covid-19. Eu tenho visto essas opiniões. E é sempre bom a gente conversar com um especialista para saber realmente, de fato, se isso existe. Porque eu acho que a Covid-19 ainda é uma doença desconhecida, né? É nova, muito, muito nova. E um ponto polêmico. Se é uma doença nova, desconhecida, logicamente, não existem tratamentos específicos para essa doença. E o ponto polêmico é o uso da famosa cloroquina, que muitas pessoas nem sabiam que existia esse documento, e hoje o planeta inteiro sabe que existe esse medicamento, a ivermectina também, e outros medicamentos que têm surgido como medicamentos, entre aspas, milagrosos. E eu gostaria de saber do senhor, que é médico, que é infectologista, o que o senhor acha desse tipo de assunto de tratamento preventivo à Covid-19 e esses medicamentos que foram apresentados como solução para o problema. Parabéns aí, Fernando, pela pergunta. Não cortando o doutor, que eu estava com ela na agulha aqui. Fernando, parabéns aí, Fernando. Bela pergunta. Vamos lá, doutor. Vamos lá. Só ia falar que ele tirou da minha vida. Tranquilo. Bom, vamos lá. Essa é uma questão bastante complicada para a gente discutir. Por quê? Infelizmente, essa questão virou uma questão política, tá? Como vocês disseram no começo, hoje uma das coisas que eu faço, sou assessor da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, tá? Uma sociedade médica e pautada pela ciência, tá? Então, como cientistas, tá? Nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia, não recomendamos hoje o tratamento precoce. Por quê? Porque tratamento precoce para Covid-19 hoje não existe. Tá? Não tem comprovação científica através de estudos randomizados
estudos realmente sérios, com a metodologia necessária, que mostrem que a cloroquina e a hidroxicloroquina têm um efeito contra a Covid-19. Também tem a questão da ivermectina, que é um medicamento usado também para o tratamento de vermes, também não tem eficácia contra a Covid-19. A nitazoxanida, o uso de ozônio por via retal, vitaminas, zinco, nada disso tem efeito contra o vírus da Covid-19. Tá? Isso é uma coisa que precisa ficar claro. Tá? Então, assim, o que mostrou muitas vezes que nesses medicamentos eles têm defeito onde? In vitro. Tá? Ou seja, em laboratório. Agora, quando são feitos os testes em humanos, como eu disse, os estudos randomizados, que são aqueles estudos feitos com grande número de pacientes e que são os ideais para mostrar para nós sobre qualquer intervenção na medicina, seja um medicamento, seja uma técnica operatória nova, tá? A gente precisa desses estudos, tá? Mas o que eu posso afirmar para vocês é, no momento que tiver um medicamento que mostre que vai tratar precocemente a Covid-19, nós vamos ser os primeiros a falar, putz, tem que usar, assim, esse tratamento ele precisa ser usado. Mas, infelizmente, até o momento, nós não temos isso. Tá? O que a gente tem de medicamento que realmente já mostrou alguma eficácia foi a dexametasona, que é um corticoide, tá? Só que a dexametasona mostrou eficácia em que momento? Naquele paciente hospitalizado e que precisou de oxigênio, ou do oxigênio por máscara ou por catéter, ou aquele paciente que precisou do quê? Da ventilação mecânica, da respiração pelo uso de aparelho. Para os casos mais leves, a dexametasona ou qualquer outro corticoide mostrou um efeito até contrário, uma maior mortalidade desses pacientes. Porque o corticoide em uso prolongado, ele faz o quê? Diminui a resposta imune, a resposta de defesa do nosso organismo. Tá? Então, por isso, mostrou resposta pior. Então, o único medicamento que mostrou realmente eficácia foi a dexametasona, mas reduzindo mortalidade, mas também não por ação direta sobre o vírus. Tá? A dexametasona também não é a solução dos problemas, tá? Mas enfatizando mais uma vez a questão do tratamento precoce. Tratamento precoce não existe, tá? Porque nós ainda não temos medicamentos que uma ação comprovada sobre o vírus, e no momento que nós tivermos esse tratamento precoce, nós vamos ser os primeiros a incentivar o uso. Bem, nós estamos chegando a 1 hora de live, eu quero fazer a minha última pergunta, e é aquela pergunta que vale $1 bilhão. Não é 1 milhão, é $1 bilhão. Perguntar qual a perspectiva, a estimativa, quando o mundo poderá, enfim, dizer que está livre do Covid-19 e quando as pessoas, apesar de que eu acho que não o uso de máscaras, que um dia nós vamos deixar de usá-las, mas e essa prática do reforço na higiene, eu acho que isso veio para ficar, né? Esse costume vai se tornar, esse costume de alguns meses vai se tornar uma tradição. Até aquelas pessoas que não tinham a prática ou costume cotidiano de higienizar as mãos com tanta frequência, passou a adquirir esse costume. Deus queira que sim. Mas a pergunta de $1 bilhão é essa: quando o mundo, qual a perspectiva, com o advento da vacina agora chegando, final de 2020, começo de 2021, quando é que o mundo poderá respirar aliviado e dizer que está livre, que o planeta é zona livre de Covid-19? Não sei. Não, assim, eu fiz questão de começar respondendo dessa forma, porque realmente a gente não tem como prever isso, tá? Mas assim, vou colocar só algumas situações para vocês, para a gente raciocinar e entender um pouco essa questão, tá?
As vacinas, elas começaram a chegar agora em alguns países. Só que nós precisamos que ela chegue no mundo todo, tá? Mesmo aqui no Brasil, vamos entender, o Brasil é um país de dimensões continentais. Tá? Nós temos pessoas morando, não temos pessoas só nas capitais, em cidades próximas da capital, que você chega de ônibus em 1 hora. Não, temos cidades que você só chega de barco e demorando 2, 3 dias. Então, nós temos que entender que, assim, do mesmo jeito que nós temos dificuldades no Brasil, as dificuldades, elas acontecem em nível mundial. Tá? Então, as vacinas precisam chegar no mundo todo. As pessoas, elas precisam entender a necessidade do uso das máscaras, tá? Do uso de máscaras, do distanciamento físico, senão também não vai resolver o problema. Como eu disse, só a máscara não vai ser a solução dos problemas. Então, vamos lá. Eu acredito que se realmente a gente conseguir distribuir as vacinas, que as pessoas elas tenham consciência do papel delas, tá? Em respeitando as medidas, fazendo o que é necessário, talvez no final de 2021 ou somente 2022 a gente consiga pensar nessa possibilidade, tá? Não consigo vislumbrar qualquer possibilidade para agora. Quer dizer que a luz do fim do túnel ainda está longe, doutor? Eu acredito que isso ainda pode demorar um bom tempo. Tá? Então, porque a gente já viu que sem vacina a gente não alcança a imunidade coletiva. Tá? Isso é uma coisa que já está certo. Então a gente precisa de um grande número de pessoas no mundo todo tomando a vacina e assim, além de respeitar as outras regras, para que a gente consiga realmente ter uma curva descendente e essa descendente ela se mantenha. Fora isso, sem vacina para todo mundo e sem respeito, infelizmente não vamos conseguir. Doutor, eu gostaria até de falar, antes das nossas considerações finais, na realidade não queria cansá-lo, né? E já fica aqui o convite para uma próxima live que está muito boa. O Fernando falou, Léo, olha, nós vamos gastar uma meia hora nada, estamos já com 1 hora. Doutor, eu sei que o senhor deve estar cansado, né? Mas eu tenho certeza que o convite já vai ficar de antemão aí da nossa live. Meu cachorrinho está latindo, não se assusta não, que eu estou em casa, está latindo aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só passar uma pergunta antes da consideração final, doutor. Veja bem, eu sei que, pelo menos eu não tenho esse estudo para poder até passar, mas eu acredito que da forma que eu vou passar, o senhor possa entender e até me dar essa explicação com a licença do Fernando lá, só para mim fazer essa pergunta. Eu acredito que muitas pessoas já morreram e o senhor, como médico, já deve ter visto isso, né? Houve algum trabalho para que fosse feito uma pesquisa, um mapeamento com os óbitos que foram, né, através do Covid, né, se foram através do Covid, para que soubesse, fazendo uma eliminatória, estudando o que aconteceu, né, olha, esse tinha essa patologia, e tentando achar um denominador para que pudéssemos descobrir algum meio, alguma brecha, como se diz no direito, alguma brecha que podemos falar, olha, essa pessoa tem condição de até pegar o Covid, mas não vai morrer. Ou essa está mais perto de pegar e morrer. Existe esse mapeamento, houve esse estudo, pegou lá 100, 200, 1000 pessoas que morreram com Covid e fizeram um estudo de todas as patologias, de tudo que elas tinham, para poder descobrir isso, doutor. Olha, estudos não faltam em todo mundo, tá? Tudo isso tem, assim, você tem milhões de estudos sendo feitos diariamente desde o começo da pandemia. Nós estamos vivendo uma curva de aprendizado ao longo desses meses. Tá? Como eu disse para vocês, é um vírus novo, uma doença nova, tá? E que, mesmo com tudo que a gente já descobriu até agora, ainda existem muitas dúvidas. Tá? Eu acho que ainda existem mais dúvidas que certezas, se bobear.
Tá? Então, com certeza, existem questões genéticas que influenciam, talvez alguns fatores de proteção. Assim, mapeamento de todas as formas estão sendo feitas, tudo está sendo estudado. Por quê? O que a gente quer é combater esse vírus, tá? Entender a doença, entender o que está acontecendo. Mas não, o vírus ele está escrevendo a história dele agora. Então ainda estudos existem, mas por enquanto essa resposta a gente ainda não tem. Tá? Mesmo, por exemplo, quando se fala em imunidade, pensando na questão de anticorpos e tal, existem mais dúvidas que certeza sobre a relação desse vírus com o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo. Então, com certeza, nós ainda temos muito a descobrir sobre a Covid-19, tá? Mas a certeza que nós temos é a necessidade de prevenção. Isso já foi demonstrado que realmente, embora as pessoas não acreditem, muitas vezes pelo próprio cansaço, pelo estresse, outras por influências externas, mas realmente o uso de máscaras, o distanciamento, ambientes arejados, a higiene das mãos, tudo isso realmente funciona. Tá? Então, assim, a vacina vai ser o algo a mais e o necessário para que a gente realmente consiga combater de vez. Mas são necessárias as outras medidas. Então, por enquanto, eu posso dizer assim, ninguém está livre desse mal. Infelizmente, né, doutor? Doutor, eu gostaria desde já agradecer a sua presença, agradecer a presença do Fernando. Eu vou deixar o Fernando fazer as considerações finais. Lembrando que, novamente, está aí o convite, se o senhor quiser participar de uma próxima live, esclarecer mais. Tem algumas perguntas que não deram para passar, porque o tempo nosso é curto. Eu sei que, como gestor de network, o que eu faço é a comunicação e transmitir informações para outras pessoas, né? É muito importante uma live como essa, Fernando, né, de nós podermos propagar, divulgar, né, fazermos com que ela chegue para pessoas e ela tenha esse entendimento, que ela tenha esse conhecimento, esse esclarecimento, ao qual o doutor acabou de passar para nós essa noite. E com isso, né, com todas as recomendações, com todas as precauções e mais informações, eu tenho certeza que a população, né, não só da nossa cidade, mas de todo o Brasil, e quem sabe lá, chegando onde chegar na nossa live, tem que ter informação séria, sem ser fake news, para que possamos combater esse vírus. Tenho dito, a palavra está com você, Fernando, e depois deixa as considerações para o doutor fechar com uma mensagem do doutor. Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando da live do Giro da Baixada. Agradecer ao Dr. Leonardo Weisman, meu amigo particular. Agradecer por ter aceito o convite e por ter esclarecido tantas dúvidas aqui para nós e para aqueles que nos assistem, né? Tenho acompanhado as suas manifestações na imprensa nacional, sempre muito técnico, sempre com muito bom senso. Parabéns, porque eu sei da sua importância na infectologia no país, como um profissional que está ali na linha de frente, combatendo esse vírus e ajudando o nosso país a trilhar um caminho para encontrar uma solução. Essa é a realidade, encontrar uma solução para este grande problema mundial que nos afetou e nos afetou tão gravemente. Eu já declaro aqui que a primeira vacina que for aprovada no país, eu vou tomar a vacina, vou tomar as 2 doses da vacina e mesmo após estar vacinado, eu vou continuar usando máscara e tomando as medidas necessárias, o distanciamento e o uso de máscara, a higienização, lógico, sempre, antes, durante e depois da pandemia, mas, enfim, vou continuar tomando as medidas necessárias até que a gente, de fato, esteja livre deste mal. Quero agradecer mais uma vez, um grande abraço, doutor Leonardo Weisman, e ao Léo, do jornal Giro da Baixada. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Estaremos nas próximas lives com os nossos internautas e com os nossos convidados. Bom, em primeiro lugar, para a gente encerrar, meu muito obrigado ao Léo.
Fernando, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Tá? É um prazer e podemos combinar uma outra live, será um prazer. Para vocês que estão nos acompanhando, qual é a mensagem que eu quero deixar? É dever de todos. O combate da Covid-19 depende de todos. Não adianta a gente só querer colocar a culpa no outro. Dizer, eu peguei a doença porque o outro não se preveniu, porque o outro não fez, porque o governo não colocou medidas de precaução, porque a vacina não chegou. Não. Se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza a gente vai conseguir controlar o vírus. Independentemente da vacina. Como eu falei para vocês, a vacina ela vai ser, se Deus quiser, a pá de cal para a gente ficar livre dessa pandemia. Tá? Mas, enquanto isso, vamos manter o distanciamento de pelo menos 1 metro, 1,5 metro, uma pessoa da outra. Vamos usar máscara corretamente, não pendurada na orelha, no queixo, não, mas cobrindo o nariz e a boca. Higienizar frequentemente as mãos, lavando com água e sabão ou usando álcool gel 70%. Ficar em ambientes ventilados, ou seja, seguir as recomendações. Tá chegando o Natal, tá chegando a virada do ano. Vamos fazer diferente agora, tá? Vamos seguir as orientações. Para quê? Para que a gente consiga ter um 2021 muito melhor que esse 2020. Para que a gente realmente consiga chegar no final de 2021 comemorando de verdade, tá? Mas isso é papel de todos. É momento de nos unirmos. Então, meu muito obrigado a vocês que nos ouviram durante essa 1 hora, tá? Desejo a todos um Feliz Natal, um excelente 2021, mas sempre com proteção. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fernando. Gratidão sempre. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e guarde os teus caminhos. Muito obrigado, doutor. Fernando, muito obrigado. Boa noite a todos. Curta a nossa live, deixa lá um likezinho, tá bom? Dessa vez aí, a todos, mais uma vez, obrigado. Valeu, uma boa noite. Boa noite.